Bom, vamos agora à nossa leitura diária do dia 10 de fevereiro, nesta segunda-feira, no livro de Números. A partir do capítulo 7. Vamos ler o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9, desse dia 10. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sim ou não? Até que Jesus nos ajudou. Até que Deus nos ajudou e nos tem nos guardado de todas as moléstias, de todas as tentações, de todo o mal, como na oração do Pai Nosso. Nos guardado de todo o mal. Então vamos ler agora do capítulo 7 ao capítulo 9 do livro de Números. O livro de Números é um livro muito interessante. É algo ali que devemos ler. É claro que é um livro que é contagem do povo, são muitos nomes. Nem todo mundo tem a paciência de ler esse livro, porque já vi crente pulando essa leitura quando se fala de leitura anual e diz: eu gosto de ler a palavra de Deus, mas eu não gosto de ler o livro dos Números, nem os livros de 1º, nem 2º Crônicas, porque só é nome. Se você fizer isso, você não vai entender quando chegar lá na frente dos demais livros que você for ler. Tem que ler todo, porque todos os personagens que aqui estão, se estão aqui, porque é para a gente tirar deles algum aprendizado. É claro, o Espírito Santo falando a nós. Senhor Deus dos Exércitos, muito obrigado por este dia, muito obrigado por este momento de leitura, e nos guia agora nesta leitura, nesse dia 10 de fevereiro, nesta segunda-feira, para que possamos te conhecer, Deus, pela sua beleza, pela tua santidade, pela sua bondade, benignidade e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Aqui no capítulo 7 vamos falar as ofertas dos príncipes na dedicação do altar. O altar tem que ser dedicado. Toda oferta ali tem que ser também bem dedicada. Claro, o que santifica a oferta é o altar. Não é sua dedicação em cima da oferta não, tá? A oferta não vai edificar o altar. É o altar que edifica a oferta. Por isso que Jesus nos ensina. Quando fores ofertar, vai primeiro, reconcilia-te com o teu irmão, e depois que estiver reconciliado com o teu irmão, traga a oferta. Porque se você der a oferta de qualquer jeito, infelizmente, ela vai ficar para o pastor. E o pastor vai usar, vai enriquecer, e você cada vez vai ficar pobre. Entende? Por isso que eu digo, é importante ler o Antigo Testamento, que fala muito de altar, fala muito de oferta. Senão você não vai entender absolutamente nada do que Jesus vai dizer lá nos Evangelhos. Amém? Então vamos começar aqui. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e ungiu e o consagrou a todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences, os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor 6 carros cobertos e 12 bois. Cada 2 príncipes ofereceram um carro, e cada um deles um boi, e apresentaram diante do tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: recebe-os deles, e serão destinados ao serviço da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson. Segundo o seu serviço, 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari. Segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote, mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto ao seu cargo estava o santuário que deviam levar aos ombros.
Ofereceram os príncipes para a consagração do altar no dia em que foi ungido. Sim, apresentaram a sua oferta perante o altar. Disse o Senhor a Moisés: cada príncipe apresentará no seu dia a sua oferta para a consagração do altar. Porque, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, fez a sua oferta Natanael, filho de Zoar, príncipe de Issacar. Como sua oferta, apresentou um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Natanael, filho de Zoar. No terceiro dia, chegou o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi em prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi essa a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, chegou o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, chegou o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia, chegou o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia, chegou o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde.
A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia, chegou o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano, para o holocausto, o bode para a oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9, chegou o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia, chegou o príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano, para o holocausto, um bode, para a oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No dia 10º chegou o príncipe dos filhos de Assi, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano, para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 10º dia, chegou o príncipe dos filhos de Naphtali, Aía, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Aíra, filho de Enã. Esta é a dádiva feita pelos príncipes de Israel para a consagração do altar no dia em que foi ungido, 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 recipientes de ouro, cada prato de prata de 130 siclos e cada bacia de 70. Toda a prata dos utensílios foi de 2.400 siclos, segundo o ciclo do santuário. 12 recipientes de ouro, cheios de incenso, cada um de 10 siclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro dos recipientes foi de 120 siclos. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros, 12 cordeiros de um ano, com a sua oferta de manjares,
e 12 bodes para oferta pelo pecado. E todos os animais para o sacrifício pacífico foram 20, e 4 novilhos os carneiros, e 4 novilhos os carneiros, 60, os bodes, 60, os cordeiros de um ano, 60. Esta é a dádiva para a consagração do altar, depois que foi ungido. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim lhe falava. Aleluia. Capítulo 8. As 7 lâmpadas do santuário. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e dize-lhe: quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7 a lumiar defronte do candelabro. E Arão fez assim, colocou as lâmpadas para que alumiasse defronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido. Dele, o seu pedestal, desde o seu pedestal até suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele fez o candelabro. A consagração dos levitas. Disse mais o Senhor a Moisés: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás para os purificar. Asperge sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar navalha. Lavarão as suas vestes e se purificarão. E tomarão um novilho como sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite. Tu, porém, tomarás outro novilho para a oferta pelo pecado. Farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e tu sacrificarás um para a oferta pelo pecado, e o outro para o holocausto do Senhor, para fazer a expiação pelos levitas. Porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os apresentará por oferta movida ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, os levitas serão meus. Depois disso, entrarão os levitas para fazerem o serviço da tenda da congregação. E tu os purificarás, e por oferta movida os apresentarás. Porquanto eles dentre os filhos de Israel me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tomei. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. No dia em que na terra do Egito feri todo primogênito, os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Os levitas, dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazer o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazer expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os apresentou por oferta movida perante o Senhor e fez expiação por eles, para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazer o seu serviço na tenda da congregação perante Arão e seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés. Acerca dos levitas, assim lhes fizeram. Disse mais o Senhor a Moisés: isto é o que toca aos levitas da idade de 25 anos para cima. Entrarão para fazer o seu serviço na tenda da congregação, mas desde a idade de 50 anos descobrir-se-ão do serviço e nunca mais servirão. Porém, ajudarão a seus irmãos na tenda da congregação no tocante ao cargo deles, não terão mais serviço. Assim farás
com os levitas, quanto aos seus deveres. Irmão, isso era a consciência que Deus deu. Cada um fará o seu serviço no prazo determinado. E depois não fará mais. Por quê? Para dar lugar àqueles que vêm atrás para fazer. Infelizmente hoje, em certos ministérios, esses cargos, não é cargo, esses serviços, não é mais serviço, e nem deveres, se tornou cargo. Tem gente que está banguelo, tocando guitarra, mas não quer dar espaço para o jovem que estudou dentro da igreja, que pagou curso dentro da igreja, que tudo gera renda, justamente para ir aplicar o seu aprendizado na presença de Deus. E o cara que está lá, banguelo, não quer dar lugar para esse jovem. Aprenda. Tudo tem o seu tempo. A Bíblia que ensina em Eclesiastes, há tempo para tudo. Amém? Não seja egoísta. Chegar a sua vez, dê a vez para o outro, porque você já fez o que Deus queria. Capítulo 9. A celebração da Páscoa. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, ao seu tempo, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado ao cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhe: estamos imundos, porque termos tocado o cadáver de um homem, porque havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor ao seu tempo no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhe Moisés: esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então disse o Senhor a Moisés, mais uma vez: eles, no dia da Páscoa, no dia de celebrar a Páscoa, chegou a Moisés, contou o ocorrido e perguntou: seremos nós hoje excluídos de participar porque tocamos alguma coisa imunda? Moisés de imediato lhe disse: eu não vou deixar vocês participar porque vocês pecou. Não. Moisés temia a Deus. Ele disse: eu vou consultar o Senhor, vou ouvir o Senhor e esperar o que ele vai dizer a respeito disso. Infelizmente, tem muitos ministérios, tem pastor matando ovelha, porque pastor é juiz, pastor se tornou Deus. Quer decretar na vida da ovelha: você não vai fazer isso porque você pecou, e vai ficar em disciplina, papapá, pepe, e o membro vai e se desvia. Pastor, não seja ignorante à palavra de Deus. Seja sábio e ouvir que quem determina é Deus, não é você. Você é só um serviçal, como aprendemos aqui. E todos têm o seu tempo determinado. Pastor é serviçal, não é maior que o membro. Prosseguindo aqui na leitura. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. Olha a resposta. A última resposta não foi da boca de Deus. Eu autorizo, mesmo que tenha pecado, arrependa-se. Aí vem o pastorzão: não, você não vai tocar mais, você não vai dar mais aula aqui, você não vai fazer mais nada, porque você pecou. E eu pergunto: quem você é, pastorzão, para determinar aquilo que Deus consagrou? Ou para te irar, dizendo aquilo que dê aquele a quem o Senhor chamou? Seja sábio e não tolo. Amém? No mês segundo, no dia 14 no crepúsculo da tarde, a celebrarão. Com pães asmos e ervas amargas a comerão.
de nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Quando ele fala de nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, estava dando alusão à sombra de Jesus na cruz. Lembra quando o soldado vai lá ver se eles estão mortos? Os que estiverem vivos, quebrem as suas pernas. Quebrou as pernas dos ladrões que estavam lá. Mas na vez de Jesus ele não quebrou as pernas. Por quê? Porque aqui está escrito: de nada deixarão até amanhã, de nada deixará pela manhã, e dela não quebrarão o osso. Ou seja, eles não quebravam os ossos das ovelhas sacrificadas. Porque a ovelha que foi sacrificada por nós foi Jesus. Ele foi o cordeiro que morreu para tirar o pecado do mundo. Porém, se o homem achasse limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor ao seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. A nuvem sobre o tabernáculo. Aqui está dando exemplo de Êxodo, capítulo 40, versículo 34 a 38. Ou seja, ele escreveu aqui no livro de Números, que diz assim: no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Ou seja, a nuvem guiava eles. Quando a nuvem se retirava, é hora de partir. Quando a nuvem parava, é hora de acampar. Ou seja, como disse em Eclesiastes, leia, há tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo. Aleluia. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel, que é o versículo 18, tá? Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam. E segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Ou seja, vigiai, estás pronto, estás preparado, não tem hora para agir. Esteja de pé, esteja pronto para quando Deus falar você ir e não colocar desculpa. Hoje em dia há muitas desculpas. Ah, eu não vou porque o carro quebrou. Ah, eu não vou porque o carro está com o pneu rachado. Meu amigo, quando Deus mandar, vá a pé, porque no caminho ele vai colocar pessoas para te levar até lá. Não dê desculpa. Seja de dia, seja de noite, esteja preparado para partir com o Senhor. Aleluia. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre um tabernáculo por 2 dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas, erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam e, segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriram o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Deus Todo-Poderoso, aprendemos que não devemos colocar desculpa para não fazer a tua obra. Seja de pé, seja a nado. Vamos, porque no caminho o Senhor dará sustento, o Senhor dará o transporte. Aleluia.
Que essa leitura, Deus, venha fortalecer a fé de muitos que colocam desculpa para não fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, seja abençoado agora. Em nome de Jesus, receba a bênção da salvação, da saúde, da prosperidade dentro da sua casa. Aleluia, glória a Deus. Até a próxima live, se assim Deus nos permitir.